Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu quero falar sobre a lua cheia que vai ter dia 19 de novembro, às 5h57 da manhã. Também vai ser um dia um dia em que a gente vai ter o eclipse lunar parcial. Então, é uma data bastante importante. Assim, confesso que acabo em alguns momentos dando uma sumida, porque essa questão das energias realmente me tomam, e especialmente quando a gente tem um trânsito do Sol na 8, Lua na 12, enfim, momentos de uma reorganização interna, né? E vai ser muito importante todo esse tema, de qualquer forma, no dia 19 de novembro, com toda a energia de Escorpião bem forte, né? Pela Védica, eu tô falando da Védica, para as pessoas novas aqui. E então eu quero falar sobre a lua cheia, de qualquer forma, e sobre esse eclipse. Eu fiz várias anotações, né? O que é mais forte para mim, acho que a primeira questão é ali a gente entrar num ciclo de algumas brigas entre opostos. Então, quando eu falo opostos, eu não tô querendo dizer exatamente homem e mulher. Eu penso na questão das energias. Então, por exemplo, a gente fala muito de divino masculino, divino feminino na espiritualidade. E o divino, quem tem energias mais femininas, vai iniciar algumas guerras com quem tem energias mais masculinas. Então, isso é o que é mais gritante para mim quando eu estava analisando aqui o mapa, né, do momento. Também, uma coisa que é super forte é que a gente vai fazer contatos maiores com pessoas do mundo da gastronomia. A ideia do alimento vai estar super forte aqui, a ideia da gente valorizar mais essa arte, enfim, essa habilidade, né, que é tão essencial, mas a gente vai colocar um foco ali. Então, muito das energias de Kritika e Vishaka sendo ativadas durante esse eclipse parcial lunar e também durante essa lua cheia. Então, um grande foco sobre as questões ou da alta gastronomia, ou mesmo ali, de repente, a gente vai se perceber mais, com um interesse maior nesses temas, e também, de repente, testando mais esses temas, sendo um pouco mais ousado nesses temas. Mas, de qualquer forma, a ideia é que esse gosto ele vai ficar um pouco mais forte através de outras pessoas. Agora, se você já é uma pessoa que tem essas habilidades e que você tem justamente um grande foco já nessa área, provavelmente esse é o seu momento. Então, o que a gente vai iniciar aqui na lua cheia pode ser um portal, né? Um momento de oportunidade. Então, esses movimentos sempre são ali momentos de oportunidade, não são certezas, mas são grandes tendências para ajudarem esses assuntos. Então, uma coisa que eu vejo muito forte também no mapa do momento é para quem segue essa linha, para quem gosta muito de cozinhar, entende de alimentos, de qualquer área dos alimentos, né? Porque dentro da gastronomia você tem diversas coisas. Então, tanto aqui para a questão de, sei lá, uma questão mais de doces, cortes, carnes, tudo que tiver a ver, enfim, para quem de repente vai ter uma pegada mais espiritualizada também do alimento, talvez tenha um interesse maior pela Ayurveda, coisas nesse sentido. E, sem dúvida, também muitas oportunidades também nessa área para fazer alguns estudos fora, porque o dispositor do Sol ali, ele tá, além de estar em Swati, ele vai para uma posição de 12 casas para trás. Então, sem dúvida terão ali, se você não vai, por exemplo, efetivamente se deslocar para fazer uma viagem que seja super centrada na gastronomia, você vai ter a noção de como fazer isso, ou você vai ter um grande convite, enfim, com relação a isso. De qualquer forma, a Casa 12, ela também fala sobre ambientes ali que são um pouco mais fechados, por exemplo, lugares que você pode ir para dançar, ou restaurantes que são um pouco mais reservados, desconhecidos. Então, esse é um tema que aparece fortemente. Caso você já seja a pessoa que tem essas energias, do contrário, você vai viver essas energias por conta de alguém que vai
ter um interesse maior e vai te puxar para isso. Então, esse é um ponto. A questão mais forte que eu vi, né, tem essa ideia de uma certa briga entre opostos. A divisão de caminhos é muito forte nessa configuração de mapa. A gente ativa 2 nakshatras que falam sobre dúvidas, Kritika e Vishaka, especialmente no sentido amoroso. Então, pode ser assim que o tema da dúvida amorosa fique muito forte, que as pessoas pensem demais, por exemplo, em quais as motivações de um relacionamento acontecer. Então, vai ser uma fase ali que, para quem está num relacionamento, pode representar um momento de pequeno afastamento, ou de repente a pessoa vai precisar ficar um tempo fora, ou você vai precisar ficar um tempo fora. Ou então, para aqueles que passarem essa turbulência aqui, pode ser, na verdade, até a decisão de repente, olha, não gosto mais de não saber muito bem em que pé que estão as coisas, então vamos morar juntos. Pode ter, assim, essa ideia, porque a lição de Vishaka é sempre analisar muito bem algumas coisas e depois ir com toda a força diante de um objetivo, e não ficar entre 2 pontas. Mas é um tema, né? Para você fazer isso, você passa pela dúvida primeiro. É uma lição ali de Vishaka. E a mesma coisa crítica. Esse nakshatra, ele é bastante direto, mas quando o assunto é relacionamento amoroso, ele gosta muito ele tem a necessidade de consumir as coisas, e muitas vezes ele acaba se interessando por diversas figuras, né? O que pode gerar dúvida. Então, até enxergar uma determinação ou enxergar um tipo de relacionamento que seja mais satisfatório. Mas, sem dúvida, as energias ativadas são essas. E a ideia de que a energia feminina vai ativar aqui nessa fase uma disputa, né? Então, assim, o dispositor aqui da energia da Lua tá lá em Purvashada, né? Então, sem dúvida, assim, a energia que eu sinto é que a energia feminina, é o que tem aqui, é que para quem tem mais energia feminina, pode ter um pouco da sensação de vencer uma batalha. Outros nakshatras que eu vejo, assim, para quem está em processos de separação, coisas nesse sentido, pode ser que seja um momento, né, até quando eu falo de tempo, você pode iniciar coisas nesse momento que vão durar 2 anos, mas você pode iniciar coisas que, assim, que o assunto em si vai ser durante o ciclo, né, até a outra ponta do ciclo, que é a lua nova. Mas aquilo você pode, enfim, de repente nesse ciclo aqui você se matricula num curso de gastronomia. O assunto ele vai ficar na sua cabeça por 15 dias, mas o curso pode ter 2, 4 anos, enfim. Então, depende do que você vai iniciar, do que vai aparecer para você enquanto desafio, enquanto tema, vai poder durar mais ou menos. Mas tem esse campo de batalha aqui e ele é muito focado em bens materiais. Ele é muito focado nisso. Então, a ideia aqui de separação de bens, coisas assim, ou de repente, se você está no envolvimento, talvez seja um tema que você vai querer discutir, ou se você não está em nenhum envolvimento, esse tema vai aparecer bastante nas notícias, enfim, é uma coisa que vai estar em alta. Eu anotei aqui algumas outras coisas. Também existe uma questão de tomar um cuidado maior quando você está ali caminhando, de repente, bater em algum lugar ou ter algumas queimaduras por conta das posições aqui e dos nakshatras ativados. Então, é um momento também, vai ser uma fase para você fazer as coisas com calma, né? Não vai com muita sede ao pote, faça tudo com uma certa tranquilidade, porque a configuração do céu, ela tá um pouco intensa na minha interpretação. Também é uma fase de interesse em mudanças estéticas. Então, os nakshatras que estão ativos aqui, eles querem resolver algumas questões, e a estética ela é um grande foco, uma vez que a gente tem Marte e Mercúrio ali em Libra. O Marte, ele está em Swati, indicando ali uma criatividade com um senso estético e também um sentido de liberdade, então de sentir que você tem um pouco mais de liberdade para fazer coisas que você sempre quis fazer, né? É a ideia, é a percepção, não é que necessariamente estará diferente, mas a percepção é outra.
E também a gente tem Vênus na casa 2 aqui, pelas posições do acontecimento aqui da lua cheia, que também mostra esse foco na parte de uma estética muitas vezes do rosto. Então, algo que você de repente já vem lutando há um tempo que te incomoda, pode ser uma fase que você vai desejar fazer alguma coisa, nem que seja de repente, não sei, fazer um peeling, uma limpeza de pele, não sei. Mas é um bom momento para limpar as coisas por conta da energia de crítica. E também pelo fato de Vênus estar ali dentro da casa 2, dando a possibilidade ali, de repente você não contava com, eu teria que fazer isso mais pra frente. E aí Vênus vai te ajudar, então, a entrar nessa essência. Como eu falei, para quem for viver o tema assim da ligação entre opostos, né, o tema dos relacionamentos ganha super destaque nesse momento. E os casais aqui, né, alguns casais podem também pensar em abrir alguns negócios em conjunto, até fora do país ou em outras cidades, tem essa ideia de deslocamento. O Sol, ele tá mandando ali, né, então existe também, o Sol fala muito das autoridades, né, e o dispositor, ele tá em 12 casas para trás. Então, existe uma forma de controle aqui muito grande, né, como se essa forma de controle, ela fosse bastante escondida nessa fase. Bem diferente, por exemplo, da energia de luta ali, de disputa das energias mais femininas, né? De novo, não tô falando de mulher ou homem. Mas tem algo assim, então, de repente, a forma do controle, que é o Sol, e as formas mais artísticas, ou, por exemplo, aquelas outras coisas que não são do controle, mas que normalmente a gente vê muitas vezes as pessoas lutando por isso, artes, educação e tudo mais. Essas formas aqui, elas têm um favoritismo nesse momento, mas de qualquer forma, existem talvez ali algumas questões não sendo discutidas em público sobre esses temas aqui de artes, educação, entretenimento e tudo mais. Mas eu vejo de qualquer forma uma essência ali de batalha, um pequeno campo de batalha. Também existe aqui uma energia de uma grande aposta em tecnologias aéreas. Então, até de repente é um momento em que a gente vai ver mais tecnologias que foram usadas em guerra, por exemplo, sendo, não sei, apresentadas, de repente apresentadas num museu, vai ter alguma espécie aqui de foco, e de alguma forma existe um ganho aqui financeiro e também um ganho a ideia de prazer, seria a energia mais de Vênus, que pode apontar para um interesse em tecnologias de guerra. Então, a ideia de ver aquilo fora do contexto. Então, de repente, também vai ser um momento em que muitas pessoas vão desejar, eu quero ir a um museu e ver algumas armas de guerra. Talvez tenha um interesse aqui coletivo nisso. Bom, eu vou começar então fazendo aqui a previsão por casas, né? Então, se você tem a casa 1 vou começar aqui por Áries, né? Então, peraí. Se você tem a casa 1 em Áries, você vai viver, se você tem a casa 1 em Áries, você vai viver ali a energia do eclipse entre a sua casa 2, né? Do eclipse da lua cheia, entre a sua casa 2 e a sua casa 8. Então, vai ser o momento em que você pode, por exemplo, ganhar muito apoio da sua figura materna ou da sua família mesmo. Como se você tivesse, de repente, a sua mãe, você tá numa fase ali, você tá numa fase diferente, e a sua mãe ou a sua figura materna, uma pessoa que tem energias mais maternais, pode, de fato, cozinhar para você. Pode te dar, assim, um apoio que seja tanto de educação quanto de alimentos, né? E aqui o dispositor ali da casa 2 é Vênus e vai lá para a casa 9. Então, de fato, pode ser assim, que você se sinta aprendendo através de alguma figura materna. Como eu falei, não necessariamente sua mãe, mas uma figura que tenha essas presenças ali mais maternais. Você pode aprender com essa pessoa. E pode também ser uma fase que, se você, por exemplo, tem um envolvimento amoroso, que os seus pais, né, a sua mãe, enfim, e a pessoa que você gosta, entrem numa espécie de conflito
ou de repente você vai a um casamento e tem um conflito nesse casamento. Enfim, em linhas gerais, existem detalhes que a gente pode ver nessa ideia de previsão, mas tudo pode ser muito mais fácil de resolver se a gente não engaja muito nessa energia do conflito, né? Se a gente vive a parte boa. Mas tem essa coisa aqui de vivenciar alguns prazeres, tanto no sentido de aprender com alguma figura bem maternal, quanto de também ter boas experiências ali no sentido da gastronomia com essa figura mais maternal. E também é um momento que talvez você tenha que usar alguns recursos seus guardados, no sentido, se você tem alguma reserva, você talvez tenha que gastar um pouco mais financeiramente, especialmente se você tem uma parceria, bom, pode ser de negócios, mas se for uma parceria amorosa, você também vai ter que gastar um pouco mais com essa pessoa. Se você tem a casa 1 em Touro, você vai viver então, né, essa lua aqui, essa lua cheia dentro da sua casa 1, e sem dúvida é um momento muito positivo para você, né? Então, você tá vivendo, você pode viver até algumas batalhas mais escondidas, coisas que tem te preocupado ali mais, né, e que você tem dúvidas se vai ganhar ou não, se vai ser possível ou não. O que eu sinto desse momento, ele é positivo, ele tem um resultado positivo, mas não significa que ele é tranquilo, né? Então, pode ser que ali, que durante esse período, você sinta que algumas pessoas podem jogar algumas coisas na sua cara, podem trazer muitas coisas do seu passado para o presente. Algumas pessoas podem, de repente, acusar você de alguma coisa, né? De alguma traição, alguma coisa ali, de repente, de aproveitar de alguma questão. Mas, de qualquer forma, como eu falei, existe a ideia de uma pequena sorte aqui através de um problema, né? Então, pode ser que você, mesmo diante de uma disputa, né? Então, para algumas pessoas, você podia estar com uma disputa que envolvia mais 2 pessoas. E aí, diante dessa disputa, por mais que pareça difícil, você pode tirar um bom resultado. E também tem essa questão de ser um momento em que você vai ter um dom maior para cozinhar, ou se você já faz isso, você vai ter uma visibilidade maior como uma pessoa que consegue entregar alguns ambientes mais agradáveis. E o alimento é algo que vem muito aqui. Mas o Touro, de qualquer forma, essa região aqui do céu, fala de sentidos em linhas gerais, né? O olfato, paladar, enfim. Então, também é o momento de você estar mais carismático para o mundo. Talvez no seu mundo particular seja mais difícil, mas as pessoas ali ao redor podem te olhar de uma maneira mais carismática. Se você tá vivendo essa lua cheia aqui, esse eclipse dentro da sua casa, aliás, se você tá vivendo aqui, né? Se você tem a casa 1 em Gêmeos, você tá vivendo esse eclipse, essa lua cheia na sua casa 12. Então, entre a casa 12 e a casa 6 aqui. Aqui já pode mostrar um pouco mais assim, um cenário um pouco mais de ameaças, mas eu não quero falar isso ali num sentido super profundo. Talvez você se sinta, por exemplo, que algumas coisas estão meio que dificultando um progresso. Então, a gente tem 2 casas ali que são de inimizades ativadas, né? A casa 12 e a casa 6. A essência, ela vai estar acontecendo fora de você, né? Vai estar acontecendo fora. E você pode ter, assim, muitos amigos, ou até, de repente, se você tem um relacionamento no sentido amoroso, essa pessoa com quem você está se relacionando pode estar numa fase de grandes conflitos, né? Pode estar numa fase de precisar ali entrar em pequenas disputas. Também é um momento aqui que para você talvez seja aquela questão maior de ir para fazer um check-up ou cuidar de algumas questões mais no sentido da saúde. Você pode precisar acompanhar também
uma pessoa, uma mulher, enfim, você pode precisar acompanhar uma mulher no hospital, ao médico, enfim, fazer um acompanhamento nesse sentido. E aqui, então, pode ser também que você viva uma situação ali maior de flutuações emocionais, porque tem muita coisa acontecendo, como eu falei, nessas casas ali de inimizades, mas por alguma razão não é muito diretamente com você, talvez seja uma vibe que você vai sentir, né? E também, como tá na sua casa 12, pode ser um momento que você acabe se sentindo tentado ou tentada a fazer coisas que são mais escondidas. Também a entrada de uma pessoa, por exemplo, imagina que você tá num relacionamento e você tá super focada nesse relacionamento. A presença da lua ali com Urahu na casa 12 pode trazer uma pessoa que queira atrapalhar ali a sua fase de estabilidade dentro do relacionamento. Uma outra coisa que pode acontecer é você ter alguns sonhos bem esquisitos, né, envolvendo ali tanto uma questão maior de sensualidade quanto de uma preocupação justamente de traição, enfim, algo nesse sentido. Se você tem, então, se você tem o ascendente em Câncer e essa lua cheia e esse eclipse estão acontecendo na sua casa 11, né? Então, aqui pode rolar uma disputa entre amigos seus sobre paternidade, maternidade, uma disputa entre, de repente, a vontade de adotar algum bichinho ou adotar realmente, né, um filho. Você pode ver amigos seus tendo filhos de uma maneira não usual. E alguma coisa importante aqui acontecendo nesse período. Pode ser que alguém perca, de fato, tenha a sensação de perder um ser dependente, tá? Então pode, assim, algum amigo seu pode acabar perdendo algum bichinho, pode acabar perdendo, enfim, pode lidar com alguma perda ali entre amizades, entre bichinhos, né? Enfim, não é nada a sensação de perda, tá? Por conta da casa 5 ter ali o Sol quieto. Mas, de qualquer forma, também demonstra uma expansão para você de pessoas conhecidas. Então, você pode fazer amizades com pessoas que são da área da gastronomia, com pessoas que são da área também de contabilidade, ou enfim, ou pessoas que dão aulas, né, professores também. Isso aqui pode expandir o seu mundo de amizades. Se você tem um ascendente em Leão, então, né, esse eclipse e lua cheia vão acontecer na sua casa 4 e 10, né? Aí a lua cheia está acontecendo na sua casa 10. Então, aqui tem muito a ver com carreira e lar, né? Carreira e lar. Ou missão pública, aquele momento de uma missão pública. Pode ser que, assim, para uns, de repente, imagina que você mora com os seus pais e o seu pai, ele ou se aposentou ou perdeu o emprego e ele está mais presente dentro da sua casa. Ou de alguém que mora com você, que acabou sendo uma presença mais forte ali dentro de casa. Pode ser que você se sinta nesse período, né, nesses 15 dias, com vontade de sair de dentro de casa, porque tem alguma energia ali dentro que é muito tensa, te chama muito, te prende de alguma forma. Existe um laço, uma conexão importante por conta ali da energia que tem, né, de Vishaka e Anurada, na casa 4, né, com o Sol e o Ketu. Existe um laço ali, uma vontade de se sentir talvez até um pouco culpado ou culpada, de desejar não estar no mesmo ambiente que uma pessoa, né, que uma figura por quem você tem algum respeito. Mas tem aqui um chamado para que você justamente foque na sua carreira. E a carreira, para alguns, vai ser de fato uma mudança ali de carreira, um interesse maior, como eu falei antes, ali nas questões mais de gastronomia, né? Então, alguns vão começar a dar aulas, a trabalhar com traduções. De alguma forma, esse tema, né, de tradução, de ter que lidar com textos estrangeiros,
ou de ver muitos conteúdos sobre gastronomia, de se preocupar também com uma análise maior das contas, né, de contabilidade e tudo mais, isso aqui vai te chamar bastante. Então, você vai ter que ter um pouco de coragem aí e pensar como fazer as coisas de uma maneira bastante equilibrada entre sair de dentro, né, sair de uma sensação de ser puxado ali por uma figura de autoridade e seguir um caminho ali diferente para você. Se você tem um ascendente em Virgem, então esse eclipse ele está acontecendo na sua casa. Esse eclipse e lua cheia, né, tá acontecendo na sua casa 9 e na sua casa 3. A lua cheia tá aqui na casa 9, né, em Touro. Então, aqui é o momento que você pode, de fato, iniciar um curso técnico, por exemplo, que envolva, de repente, você quer entender sobre coisas que cortam. Você pode ter um interesse maior sobre facas. Tem um programa, acho que, eu não sei se é no History, mas tem um programa que fala, por exemplo, de pessoas que entendem de facas mesmo. Então, que é um dos símbolos de crítica ali na casa 9. Então, você pode, de repente, ter um interesse sobre essas coisas ali mais manuais ou que envolvem uma certa arte, só que uma arte um pouco mais bruta, né? Uma certa arte que envolve um direcionamento, algo que é direto e reto. Também pode mostrar, como eu falei, o interesse em algo que passa por gastronomia e que envolve muito, então, a habilidade manual no sentido dos cortes também. E você pode finalizar, de fato, esse é um período que você pode finalizar um curso, que você pode finalizar alguns contatos, se você estava se envolvendo demais com contatos ali internet, ou enfim, você pode finalizar um curso. Para alguns vai ser finalizar um curso que falava de investigação, finalizar um curso que falava sobre psicologia, coisas assim. E de repente engatar ali em outro que justamente traga, em vez de ser uma investigação interna, traga algo que você pode fazer com as suas habilidades, algo que é mais para fora. E ali você pode conhecer também figuras de, pode ser aqui que você está no ambiente ali escolar ou está no ambiente, enfim, de qualquer que seja o nível de escolaridade e descubra que casais ali vão casar, enfim, você pode receber um convite através de um ambiente escolar para esse casamento. Então, esses são os temas aqui. Para quem tem o ascendente em Libra, então a lua cheia vai acontecer na sua casa 8, né? E os eixos ali tocados são casa 8 e casa 2. Então, aqui, você pode iniciar algumas discussões, né? Ou você pode, de repente, tomar partido de algumas pessoas. Você pode, não é que tomar partido, alguém pode fazer com que você tome um partido, né, por essas pessoas. Então, de repente, tem uma briga, né, uma coisa que é um pouco um campo de batalha, e você vai precisar escolher um dos lados. E, de repente, são pessoas, as duas pessoas envolvidas nessa batalha são pessoas queridas para você, tá? Então, de repente, pai e mãe, ou duas pessoas que são pessoas até que dependem ali, de repente, pessoas que são importantes para você, e escolher um lado, né, escolher um partido pode ser um pouco difícil. Também é um momento que você pode se interessar bastante por... Você pode desejar voar, real. Né? De repente, você vai para alguma outra cidade pular de paraquedas, ou pode se interessar por isso, por esse tema. Né? É um momento também que você pode ter que ensinar algumas coisas para pessoas mais novas que você, e que aqui você receba até algum valor que você estava aguardando já há um tempo receber. Né? Então, pode ser que você receba e já invista, faça alguns investimentos em outros assuntos. Os assuntos aqui, eles podem ser variados, por exemplo, uma carteira de investimentos super variada, né, de assuntos diferentes, que você possa também, de repente, você vai se interessar por algumas áreas mais de engenharia de produção, por exemplo, ou isso vai aparecer no seu caminho como um fator de importância para você prestar atenção. Se você tem, então, o ascendente em Escorpião, né, essa lua cheia e eclipse parcial
estão acontecendo nos seus eixos 7 e 1. Então, a lua cheia tá ali na casa 7, né? Indicando que você, de fato, vai se envolver, não precisa ser romanticamente, mas você vai ter alguns contatos aqui de trabalho, né? Business, com pessoas que têm uma mente super direta. Não chegam a ser grosseiras, porque a lua tá ali, né? Mas talvez você sinta assim, você vai estar numa fase mais para dentro, numa fase mais cansada, né? Cansada que eu digo, sabe aquela pessoa que já viveu tanta coisa que você vê que a pessoa fala pouco, a pessoa não quer se movimentar muito e tem muito poder, então você tá numa fase que as pessoas vão olhar para você com algum medo ou respeito, e você vai estar numa fase um pouco mais cansada, do tipo, já vi tanta coisa que não sei. E talvez você acabe encontrando aqui com pessoas que vão desafiar a tua paz, né? Então, pessoas que vão entrar para te dar uma chacoalhada, por isso que não chega a ser aquela chacoalhada ali de você ficar, nossa, que absurdo, né? Que grosseria. Mas você vai ter uma dúvida, né? Essa pessoa tá me ofendendo ou tá me elogiando? Talvez role um pouco essa dúvida. E aqui você pode, de fato... Aqui existe um cuidado maior para você entrar em algumas disputas, porque como tem uma energia um pouco mais cansada, você pode assim, abandonar a batalha e falar, não, pode, o que você quer isso? Então, não quero nem saber, sabe? E algo que, de repente, era por direito seu, você abre mão pelo cansaço. Então, essa fase, até se puder evitar algumas disputas, é melhor. Uma outra coisa que pode acontecer é que você está se envolvendo com alguém que, de repente, fez uma grande mudança estética, né? Tem algo de não usual ali. Se você tem o ascendente em Sagitário, então a lua cheia está acontecendo na casa 6 e também ali o eixo ativo, né? O eixo ativado aqui está sendo de 6 e 12. Então aqui pode ser que você também precise, de repente, que você pegue toda a energia que você já descansou durante um tempo e coloque ali força total no trabalho, né? Você tá com Vênus ali, né, no seu ascendente de qualquer forma, então você pode ser ali o campo de batalha de muita gente, no sentido de que de repente você vai expor algumas coisas, né, para algumas pessoas, e essa exposição de informações vai gerar uma disputa entre pessoas. Pode ser aqui num sentido de trabalho mais, por conta de acontecer na casa 6 e 12 também. Como tem o Sol e Queto ali na casa 12 para você, aqui podem ter alguns inimigos ocultos, assim, pessoas que são poderosas de fato, que falam pouco, né? E que fiquem um pouco incomodadas com alguma coisa que você vai expor. De qualquer forma, eu vejo essa exposição, né, te gerando até prosperidade, a ideia de gerar ali trabalho, gerar um valor mesmo para você de alguma forma. Então, tem essa noção de proteção aqui. Mas, como eu falei, a sua existência, ela vai gerar algumas disputas entre pessoas diferentes aqui. E até mesmo pessoas que podem, assim, ser como gato e rato, que se gostam, mas por alguma razão não admitem e acabam gerando conflitos entre elas e vão usar você, talvez como uma desculpa para um desses conflitos. Mas como eu falei, tem uma energia muito forte de trabalho aqui e tem também a ideia de uma finalização de um processo de cura, né? E aí dá uma guinada ali na energia de trabalho, né? Se você tem aqui o ascendente em Capricórnio, então você está vivendo a lua cheia na sua casa 5 e está vivendo, então, está ativando os eixos casa 5 e casa 11. Se você tem esse ascendente em Capricórnio, você talvez vá perder algumas amizades. Então, no sentido de que você pode realmente finalizar algumas amizades. Aqui vale a pena também, se você tem, por exemplo, se você tem uma grande conexão com uma figura paterna, talvez essa pessoa fique um pouco mais abalada ou vai precisar do seu apoio, vai ficar ali. Pode ser que alguma figura importante aqui tenha
vulnerabilidade em termos de saúde, né? Alguma figura paterna para você. E também pode ser que chegue uma pessoa mais velha no ambiente de trabalho, né? Uma pessoa bastante que viveu muitas experiências. Você pode ter um contato com essa pessoa, pode ter uma ascensão aqui através de alguém a um ambiente um pouco mais poderoso, tá? Então é um ambiente de pessoas que dominam um pouco mais aquilo que fazem. Isso através de alguma pessoa mais velha que vai chegar aqui no seu ambiente de carreira. E de qualquer forma, você vai estar numa fase bastante tentada a curtir um pouco mais a vida, e até pelo fato de algumas pessoas entrarem na sua vida num sentido romântico. Então, a lua cheia está acontecendo lá na casa 5, pode ser para quem estava um tempo assim, eu acho que não, a minha vida está um pouco parada, pode dar uma movimentada num sentido romântico pela ativação aqui da casa 5 com a lua e o Rahu. Se você tem o ascendente em Aquário, então a lua cheia vai acontecer na sua casa 4 e os eixos, né, ativados são casa 4, casa 10. Então você vai ter, aqui pode representar uma mudança de carreira mesmo, um período ali de ficar um pouco mais afastado do ambiente de trabalho e curtir um pouco mais, até curtir um pouco dentro de casa. De repente vai ser um momento que você vai cozinhar muito, que você vai testar algumas coisas, testar ferramentas, que você pode desenvolver um pouco mais a sua lógica, mas até como uma forma de prazer mesmo. De repente, alguns jogos que envolvam lógica você pode aprender. De qualquer forma, pode representar aqui também uma pequena viagem com alguns amigos, né? E até um pouco assim de visitar alguns lugares que já foram campos de batalha, visitar alguns lugares onde de repente foram cenários de guerra, né? Mas mostra ali uma necessidade maior de uma pequena pausa no ambiente de carreira. Não necessariamente é um corte, né? Mas de repente é um respiro aqui. E até um questionamento: será que eu vou estudar uma outra coisa? Será que eu vou trabalhar com uma outra coisa? Né? Pode ter ali um questionamento e pode ser que você receba uma inspiração através de repente, quando você estiver voando ou você estiver vendo algum filme que tenha aviões. Se você tem o ascendente em peixes, então a lua cheia está acontecendo na sua casa 3 e os eixos, né, casa 3 e casa 9, estão sendo aqui tocados. Então, sem dúvida, vai ser um momento em que as suas habilidades técnicas elas vão melhorar muito. Que você vai estar um pouco mais organizado e vai direto ao ponto em muitas questões, o que vai fazer com que você acabe tendo ali um pouco mais de prazer no seu ambiente organizado, que é uma coisa difícil para quem tem esse ascendente. Então vai ter um foco maior em ser mais objetivo, em falar ali aquilo que pensa. É lógico, não estou falando de grosseria, mas de repente expor mais as coisas. Você vai estar vivendo, então, na casa 9, né, Ketu e Sol, o que pode significar ali um pequeno desapego de algumas figuras de autoridade. Pode ser também que você tenha ali alguma questão com uma figura paterna para acontecer, tá? Então, de repente, pode ter alguma questão, alguma necessidade, alguma parte sua, né? De alguma maneira você talvez precise ajudar alguma figura importante que já foi uma autoridade para você, ou que é uma figura paterna, mas de qualquer forma, existe um desapego dessa figura. Então é como se você ajudando essa figura, talvez não seja mais uma grande autoridade. Sabe aquela ideia de que em algum momento os pais viram filhos? Né? Pode ter uma questão aqui nesse sentido. E pode simbolizar também que você pode... Bom, para muitas pessoas, né, já tem um grande interesse nessas ciências ocultas, mas como ali o dispositor do Sol ele está indo para casa 8, pode ter uma expansão ali, uma prática diferente nesses estudos, né? Ou nos estudos da espiritualidade, pode ter uma prática diferente.
Pode ser que você inicie um curso também nesse período, que você faça ou você dê um curso nesse período aqui, que você, como eu falei, tem a ideia de uma expansão. E a capacidade analítica, a ideia de ir mais direto ao ponto, vai estar favorecida aqui. E o que vai também melhorar a sua visibilidade pública, né? Então, vai melhorar um pouco. Uma outra coisa que pode acontecer é que você tenha justamente o interesse de cozinhar, de aprender alguma coisa que envolva alimentos, de aprender alguns processos que funcionem melhor. Bom, gente, então essa foi a minha análise para esse período. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo!